Olá, pessoal, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a uma noite especial de eventos, né? Que parceria da Faculdade Brasileira de Tributação, Escola de Auditoria Municipal e com aqui nossos ilustres palestrantes Edilberto Porto, Arthur Matos e Francisco Mandieri aí da Tributo Municipal. Bom, pessoal, eu vou apresentar aqui cada um dos nossos palestrantes. Se vocês ainda não estão inscritos, compartilhe aí com os colegas de vocês que estão entrando aqui ao vivo agora, né? Porque o canal dispara aí um comunicado para todos os presentes. Então, participem aí. Eu vou passando algumas indicações aqui para vocês assim que começar o nosso evento aqui, o nosso conteúdo prático. Bom, então o tema que nós trouxemos aqui hoje, essa noite, pessoal, para discutir, é bem especial. Os desafios da fiscalização municipal da reforma tributária. E para isso nós trouxemos três grandes palestrantes. Edilberto Porto, auditor aposentado da Receita Federal, Arthur Matos, auditor municipal de Salvador, e Francisco Mandieri, diretor do Departamento Tributário. E eu vou falar um pouquinho de cada um deles, pessoal, e logo em seguida eu vou passar aqui a palavra para o professor Edilberto Porto, que vai fazer algumas ponderações antes de passar para os nossos ilustres palestrantes que prepararam, pessoal, eu sou suspeito para dizer, porque eu já vi um pouquinho, né? Mas eles trouxeram aqui para vocês um conteúdo fenomenal, que aí vocês vão dizer lá no final se vocês estão gostando ou não, tá certo? Mas é um conteúdo muito bom. Então, vou falar aqui um pouquinho sobre o currículo aqui dos nossos palestrantes, né? Então, só um minutinho para eu passar aqui a outra tela, só um minuto. Ok, vamos começar aqui pelo nosso professor Edilberto Porto. Nós vamos resumir aqui, pessoal, o mini currículo, porque o que eles querem, na verdade, é passar conteúdo, né? Então, o currículo deles são enormes, então vou falar aqui rapidamente para vocês. O professor Edilberto Porto, ele é formado em Ciências Contábeis e Direito pela Universidade Federal do Ceará, é pós-graduado em Controladoria, Direito do Trabalho, Auditoria Fiscal pela Unifor e pela Escola de Administração Fazendária ESAF, exerceu atividades profissional como secretário da Fazenda do Estado do Ceará, Banco do Nordeste, ele também participou do Banco do Nordeste, da Receita Federal ele foi auditor fiscal, delegado adjunto de Fortaleza e secretário de Finanças. Já lecionou em diversas instituições aí pelo nosso Brasil afora, tá certo? Então, esse é um pouquinho aí do nosso professor Edilberto Porto, tá certo? Vou falar aqui um pouquinho para vocês do nosso querido aqui professor Mandieri, né? Então, deixa eu falar aqui um pouquinho sobre o nosso querido professor. Bom, professor Mandieri, né? É formado em Direito pela IT de Bauru em 92, especialista em Direito Tributário e Direito Municipal Brasileiro, advogado desde 94, auditor fiscal do município de Bauru, diretor da Divisão de Receitas Mobiliárias, fundador e ex-julgador e ex-presidente do Conselho de Contribuintes Municipal, sócio e palestrante da empresa Tributo Municipal, a nossa parceira aqui de negócios, escritor de diversos livros, aí depois o professor Gilberto pode falar um pouquinho aí, que o professor aqui também é escritor, né? Então, nós temos aqui várias obras publicadas aí pelo professor Mandieri. E agora vamos para o nosso grande professor Arthur Matos, pós-graduado em administração com especialização em finanças, economista pela Universidade Federal da Bahia, consultor da FGV São Paulo, membro do grupo de trabalho do GT14, ex-vice-presidente da FENAFIM, auditor fiscal do município de Salvador, professor de pós-graduação do curso de auditoria contábil do setor público, professor de pós-graduação Direito Público Municipal da Universidade Católica também de Salvador, ex-vogal da Junta, ex-professor de diversas pós-graduações, pessoal, e ex-secretário municipal da Fazenda da Prefeitura de Lauro Freitas, né? E aqui o professor tem um currículo bem mais extenso, mas, como disse, a gente está resumindo aqui o currículo, né? Porque o mais importante aqui é passar esse conteúdo
maravilhoso que os professores trouxeram aqui para vocês essa noite, tá certo? Então, vou passar aqui a palavra para o grande professor Edilberto Porto, e logo mais ele passa aqui para o nosso palestrante. Fica à vontade, professor Edilberto. Muito boa noite, pessoal. É uma grande satisfação para a nossa escola, ESAT, participar desse evento, né? Patrocinar esse evento juntamente com a empresa Tributo Municipal, né? E a Faculdade Brasileira de Tributação. Então, para a gente é uma honra muito grande. E a nossa palavra aqui é gratidão por todos vocês estarem aqui conosco, presentes, né? Tendo a oportunidade de compartilhar conhecimentos. A nossa ideia aqui é compartilhar conhecimentos, tá? Então, falando um pouco da reforma tributária, a fiscalização municipal, né, que é o grande foco nosso, ela vai ser impactada de forma extremamente relevante, né? Tendo em vista a mudança de paradigma, é uma quebra grande de paradigma, né? Então, nós temos desafios de como pegar as informações para fiscalizar, o que os municípios vão ter acesso? Vão ter acesso aos SPEDs, vão ter acesso à movimentação financeira, né? Com certeza, né, teremos o grande foco, né, da reforma tributária é praticamente harmonizar, equilibrar, né, toda a cadeia municipal, da fiscalização municipal brasileira, né? Então, todos têm que ter, para conseguir fiscalizar, um determinado nível de conhecimento, né? Um determinado nível de preparação, né? E aí, a nossa escola, juntamente com os nossos três interlocutores aqui, FBT, Tributo Municipal e ESAT, nós estamos preocupados com isso, por isso que nós estamos fazendo essas webinars, né? Com o objetivo de capacitar também, de informar e de dar, assim, o máximo que a gente puder para compartilhar esse conhecimento. A nossa ideia é ajudar, né? Então, nesse contexto, eu vou passar aí ao professor Francisco Mangieri, para ele comentar a questão do impacto da reforma tributária no Simples Nacional. Então, eu passo a palavra ao nosso grande mestre, professor Francisco Mangieri. Edilberto, muito obrigado, né? Boa noite novamente, boa noite também ao Arthur, Danilo, Boa noite a todos vocês que nos assistem, muito obrigado aqui por estarem presentes. A gente vai debater com os senhores questões do dia a dia, né? Do trabalho de vocês. Então, é algo muito importante, muito prático, né? O que a gente vai falar aqui é totalmente prático. Vamos dar dicas aqui de aumento de arrecadação, já que o aumento da arrecadação do ISS vai influenciar os repasses de IBS. Então, certamente, nós teremos um evento bastante produtivo aqui, já que a gente é o que a gente vê nos nossos cursos, né? O pessoal procura por informações, procura por estratégias de trabalho para poder aplicar no seu serviço. Então, é isso que a gente vai oferecer aos senhores nessa noite de hoje. O Edilberto falou do Simples Nacional, né? Apresentou aqui o meu nome e colocou o Simples Nacional como meu tema, mas mais do que isso, né? Além do Simples Nacional, nós vamos falar um pouquinho também do impacto do aumento do ISS nos repasses do IBS. Gente, agora é o momento, não dá para deixar para depois, hein? Agora é a hora da gente realizar algumas ações importantes para que o ISS aumente imediatamente e que isso tenha reflexos, então, nos repasses do IBS, vamos falar assim, nos próximos 50 anos, só isso. Então, o que fizermos, principalmente em 2025, 2026, impactará a arrecadação do IBS nos próximos 50, até 2077, final de 2077. Olha a importância, hein, dessas ações. Vamos dar algumas dicas aqui. Mas antes, vamos então tecer alguns comentários
relacionados ao Simples Nacional. Como é que vai ficar o Simples Nacional? Uma pergunta que eu ouço constantemente em nossos eventos, atualmente, né? O Simples Nacional, ele continua após a reforma tributária, após a emenda constitucional 132 de 2023, após a lei complementar 214 de 2025, né, que saiu agora. Será que continua o Simples Nacional? A resposta está aqui no primeiro parágrafo. Sim, continua o Simples Nacional. Inclusive com a possibilidade de mescla de regimes. Mescla de regime, a gente ouve muito isso nas prefeituras, né? Eu fui auditor fiscal de Bauru por mais de 20 anos, fui diretor do departamento tributário também de Bauru por 12 anos, né? Então a gente via sempre esses requerimentos contribuintes do Simples Nacional. Olha, eu quero continuar no Simples Nacional, mas o ISS eu quero pagar segundo a legislação municipal, o ISS fixo, né? O escritório de advocacia, por exemplo. Eu quero continuar no Simples, é importante para mim, por causa dos tributos federais, mas o ISS eu quero pagar o fixo, de acordo com o Código Tributário do município de Bauru. Eu tenho esse direito, eu posso procurar o que é melhor para mim. Será que tem esse direito? Não, não tem. Não tem. O Supremo há muitos anos vem dizendo, não é possível essa mescla de regimes. Né? Se você adotou o Simples Nacional como regime, é o que está dentro do Simples Nacional, que você vai ter que cumprir em termos de obrigações principais e acessórias. Agora, aqui no caso da reforma tributária, é possível a mescla de regimes. Isso está claro na Constituição, está claro. Na Lei Complementar 214, nenhuma dúvida. Inclusive, nós colocamos os dispositivos aqui para que não fique realmente qualquer dúvida a respeito. Vejam só, artigo 146 da Constituição Federal, após a emenda constitucional 132 de 2023. Parágrafo 2º. É facultado ao optante pelo regime único de que trata o parágrafo 1º, apurar e recolher os tributos previstos nos artigos 156A e 195.5, que são exatamente IBS e CBS, Imposto sobre Bens e Serviços, e Contribuição sobre Bens e Serviços, nos termos estabelecidos nesses artigos, hipótese em que as parcelas a eles relativas não serão cobradas pelo regime único. Parágrafo 3º. Na hipótese do recolhimento dos tributos previstos nos artigos 156A e 195.5, mais uma vez, IBS e CBS, ser realizado por meio do regime único de que trata o parágrafo 1º, enquanto perdurar a opção, não será permitida a apropriação de créditos dos tributos previstos, no caso IBS e CBS, pelo contribuinte optante pelo regime único. E será permitida a apropriação de créditos dos tributos previstos nos artigos 156A e 195.5, IBS e CBS, pelo adquirente não optante pelo regime único. Inclusive, de bens materiais ou materiais, inclusive direitos, e de serviços do optante, em montante equivalente ao cobrado por meio do regime único. Bom, aqui um esclarecimento, porque muita gente pode estar pensando. Mas qual a vantagem de um contribuinte que é optante pelo Simples Nacional ele preferir pagar IBS e CBS fora do regime Simples Nacional? Qual a vantagem? Porque dentro do Simples vai pagar menos. Não vai pagar menos dentro do Simples? Normalmente paga menos, né? Hoje o ISS dentro do Simples não é mais barato, tá? Os demais tributos. Então, qual a vantagem desse contribuinte querer pagar IBS e CBS fora do Simples, já que ele poderá pagar dentro do Simples, dentro daqueles anexos 1 a 5 do Simples Nacional? O problema aqui são as demais empresas que não são optantes pelo Simples Nacional, que vão gerar mais créditos, provavelmente, né? Vão gerar mais créditos para os seus clientes. Então, a empresa do Simples pode ficar preocupada em perder mercado. Mas eu vou gerar menos crédito para o meu cliente, né? O concorrente vai gerar mais, ele não compra mais de mim. Eu não presto mais serviço para ele. Então, é por causa disso, gente, né? Para manter esse nível de competitividade no mercado. Então, muitos vão preferir pagar IBS e CBS fora do Simples. Mas vamos deixar claro, poderão optar por isso e continuando no Simples Nacional.
pagando os demais tributos, imposto de renda, contribuição social, os demais tributos dentro do Simples Nacional. Só IBS e CBS pagando a parte. Ah, não, eu quero pagar tudo no Simples Nacional, para mim não tem esse problema, eu presto mais serviço para pessoa física, consumidor final, opção do contribuinte. Mas a legislação abre essa possibilidade de destacar, né, IBS e CBS do Simples Nacional pagando pelo regime regular. Ainda sobre o Simples Nacional, uma nova figura foi criada pela Lei Complementar 214 de 2025. A figura do nanoempreendedor, o pessoal que adora o MEI, né? O microempreendedor individual, agora tem um contribuinte ainda menor, que seria o nanoempreendedor, aquele que fatura menos de 40.500 anuais, ou seja, metade do faturamento do microempreendedor individual. Então, tem essa nova figura criada aí pela Lei Complementar 214, que os contribuintes poderão fazer uso da mesma. Uma outra pergunta ainda que eu ouço demais aí nos nossos cursos. Como é que fica o lançamento, né, a autuação, como é que ficará essa autuação dentro do Simples Nacional após a reforma tributária? Né? Inclusive para cobrar CBS, IBS. Por que essa pergunta? Porque nós temos já desde 2013 no ar o Cefisc. E quando o auditor municipal ele lavra um auto de infração pelo Cefisc, ele lavra o conjunto da obra, né? Imposto de renda, PIS, COFINS, pode ser até o ICMS, IPI, dependendo se tiver industrialização de produtos, ISS, ele lavra todos, né? Todos os tributos. Ele tem a competência, se for uma empresa prestadora de serviço, tem competência para lavrar um auto de infração abrangendo todos os tributos, inclusive aqueles tributos que não são da sua alçada, da competência do município. E agora, com a reforma tributária, será que o auditor municipal ele vai poder também lavrar esse auto de infração completo, né, abrangendo CBS, inclusive, CBS, IBS, tem a parte do Estado, do IBS também, né? Vai poder lavrar um único auto de infração abrangendo tudo isso? Olha, do jeito que está a legislação, sim. Né? Está previsto dessa forma. Certamente haverá um sistema único para essa lavratura, os que vão pegar até aí a experiência do Cefisc, sei lá se vai ter uma adaptação, um novo sistema e tal, mas esse é o objetivo, né? Que seja auditor fiscal do município, do Estado, da União, Distrito Federal, que eles possam lavrar um único auto de infração abrangendo todos os tributos. Né? Inclusive a CBS, que seria de competência da União, o município terá essa competência também, conforme as regulamentações que a gente viu até agora. E uma última questão: como ficará o processo administrativo tributário no âmbito do Simples Nacional? E aí, gente? Está todo mundo sabendo que processo administrativo no campo do IBS não haverá mais julgamento pelas instâncias municipais, pelos órgãos de julgamento municipais. Agora caberá ao comitê gestor do IBS, né, através das suas câmaras, juntas de julgamento, realizar, então, o julgamento do processo administrativo, dos recursos administrativos. Não haverá mais a possibilidade dos municípios, por si mesmos, né, isoladamente, julgarem esses recursos. Então, o recurso não vai ser impetrado junto ao seu município, para o seu conselho de contribuintes municipal realizar o julgamento. Isso daí será concentrado, centralizado no comitê gestor do IBS, na jurisdição administrativa, vamos dizer assim, do comitê gestor do IBS. Mas eu vi algumas disposições, ainda não é na lei complementar, né? Quase lei complementar, no PLP 108 de 2024, algumas normas dizendo que até 2032 os entes poderão julgar.
os entes julgarão, através dos seus órgãos de julgamento, recursos administrativos contra o IBS. Então, no campo do Simples Nacional, se passar desse jeito, ainda não é lei complementar, isso está no ar ainda, né? PLP 108/2024, mas eu vi lá algumas disposições no finalzinho, naqueles artigos lá que alteram as leis, alterando a lei complementar 123, dizendo lá que até 2032 o município poderá julgar um eventual recurso contra o IBS. Então, vamos ver se vai passar dessa forma aí, mas pelo menos é o que está no PLP 108/2024 até o momento. Isso não está na lei complementar 214. Então, com relação ao Simples Nacional, eram essas as colocações que a gente queria fazer. Depois, se alguém lançar alguma pergunta aí, a gente debate com todos. Mas vamos prosseguir aqui. Eu tenho uma outra questão importantíssima, que a gente já jogou de manchete, né, logo no início da apresentação, que é a distribuição do IBS. Olha só. Artigo 131 do ADCT, da Constituição de 88. Ato das disposições constitucionais transitórias. Muita gente pensa, pô, mas agora não é o princípio do destino? O IBS não vai decidir sempre no destino? Então, ocorreu uma operação no meu município, a cartão de crédito e débito, leasing, ocorreu no meu município, eu vou arrecadar. Meu município vai arrecadar o IBS. Será assim integralmente a partir de 2078, né? Até o final de 2077, nós teremos aí retenções que são feitas pelo comitê gestor, 80%, 90%, tal, dos valores para uma redistribuição. E como vai ser feita essa redistribuição desses valores aí, né, de IBS pagos? É o que está aqui, ó. Para não reduzir abruptamente a arrecadação de muitos estados e municípios, haverá um longo período de transição até a implementação total do princípio do destino. Porque vocês imaginam, vamos dar um exemplo aqui de Barueri. Barueri, a última vez que fui dar um curso lá, o pessoal me passou um número de arrecadação de ISS fantástico. Na época, acho que 120 milhões. Alguém vai dizer, nossa, 120 milhões, que maravilha, por ano, né? Não, por mês. 120 milhões por mês, é um município com 270 mil habitantes, que é o recorde no país, né? Sem precedentes. Então, imagine o município de Barueri, da noite para o dia, né? Mudar as regras, agora tudo tributado no destino, mas lá tem um monte de coisa na origem, né? Várias empresas de cartões de crédito e débito, de lease, arrendadores mercantis, então não daria para fazer isso da noite para o dia, tinha que ter mesmo um regime de transição. Assim, a distribuição da maior parte da arrecadação será proporcional à receita média. Receita média do quê? De IPTU, de TBI, de taxa? Não. Receita média de ISS mais os repasses do ICMS. Repasse do ICMS, quem já conseguiu, maravilha. Quem não conseguiu, não adianta mais, pelo menos pelo que está no PLP 108. Nós vamos ver o período aqui, né? Mas o ISS nós podemos fazer muita coisa. Então, ISS mais repasse do ICMS de cada ente federado, um período a ser definido em lei complementar. Mas não está definido, então? Eu coloquei que ainda a ser definido, porque nós estamos falando do PLP 108/2024. Ainda não é lei complementar, é projeto de lei complementar. Vamos ver se vai passar assim. Qual o período que está no PLP 108? 2019 a 2026. Na emenda, proposta de emenda à Constituição, né? Estava previsto 2024 a 2028. Aí tiraram, ali no último ato, né, antes da aprovação, porque alguns estados já estavam aumentando a alíquota de ICMS, tal, tiraram. Agora, no PLP 108, da 2019 a 2026. Então, nós temos aí 2 anos, 2025 e 2026, para aumentar a arrecadação do ISS. Artigo 126 do PLP 108, para a gente concluir o raciocínio sobre esse tema. De 1º de janeiro de 2029 a 31 de dezembro de 2077, o valor retido nos termos do artigo 121 será distribuído aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios a cada período de distribuição nos termos desse capítulo, 2029 a 2077. Então, aquele IBS que foi pago lá no destino, não fica para você, não fica para o seu município, fica uma pequena parte.
80%, 90% é retido e distribuído dessa forma aqui para todo o país. Para primeiro, o valor de que trata esse artigo será distribuído a cada ente federado proporcionalmente ao seu coeficiente de participação, o qual corresponderá à razão entre a sua receita média de referência e a receita média de referência do conjunto dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, importa muito a receita média desse período de 2019 a 2026. Dá para aumentar ainda, né? O que ocorreu no passado não dá para fazer mais nada, mas dá para fazer em 2025 e 2026, visando, então, aumentar esse coeficiente de participação aí para o seu município. E a gente faz o quê? Né? Estou dizendo aqui o que tem que fazer. Na próxima tela aqui vai constar exatamente isso. Portanto, vamos investir nas recuperações de créditos do ISS, apurando, lançando e cobrando o imposto dos últimos 5 anos e, a partir de agora, implementar estratégias de inteligência e de automatização de procedimentos fiscais que elevem substancialmente a receita a toque de caixa, garantindo com isso um repasse maior do IBS nos próximos anos. Quais dicas que nós podemos dar? Tem inúmeros projetos, inúmeras ideias. Eu vou colocar aqui 5 sugestões para vocês aplicarem quando isso? A partir de amanhã. Chegando na prefeitura, já faz uma reunião, né, com todo o corpo de fiscalização, arrecadação, secretário, diretor, e já coloca para frente isso daí, gente. Não perca tempo, porque senão seu município vai deixar de receber uma parte do IBS, né? Vai receber menos IBS. Você tem a oportunidade de fazer ainda dá tempo. Algumas estratégias que nós sugerimos. Malha fina, Simples Nacional, nos últimos 5 anos. Então, vamos pegar o Simples Nacional, quem está falando aqui do Simples também, né? Vamos cruzar o sistema de nota fiscal eletrônica com o PG-das-B do Simples Nacional e com os dados bancários. Os dados bancários está fácil de pegar hoje, né? A DIN 72 e 76 do Supremo dá para instituir até obrigação acessória contra os bancos, né? Vai enviar os arquivos, tem a parceria que pode ser feita com a Receita Federal, a financeira, né? Convênio. De qualquer forma, você consegue hoje os dados bancários do contribuinte. E por que não fazer esses cruzamentos? Por que não colocar na lei municipal, instituindo, né, presunções de omissão de receita, que tem lá na legislação federal, para facilitar para o fisco, porque aí o ônus da prova é do contribuinte e não do fisco. Se ele não comprova, depois de intimar a origem da receita, nós vamos presumir que se trata de receita de serviço. Então, gente, vamos fazer isso. Mas não vamos fazer isso na mão. Não vamos eleger 10 contribuintes para fazer isso. Nós estamos falando agora de uma necessidade de aumentar a receita. Então, vamos fazer isso em massa, em lote, com o auxílio da informática, lógico. Né? Nós temos que ter um robô dentro da prefeitura fazendo o cruzamento desses dados, apurando as inconsistências. E como que nós vamos notificar essas inconsistências? Vamos mandar cartinha para todo mundo pelo correio? Lógico que não. Pelo amor de Deus, né? O papel tem que acabar totalmente. Né? A reforma tributária está aí dizendo que os atos de fiscalização serão todos eletrônicos. Tem que acabar papel. Nós vamos utilizar a notificação prévia para a autorregularização que está lá no portal do Simples Nacional. Está na parte dos entes federados, na área restrita, né, aos entes federados. Isso dá um bom resultado. Se você fizer de uma forma bem organizada, dá um excelente resultado. Então, não deixe para depois, amanhã já dispara esse primeiro procedimento. O que mais? Apuração e cobrança do ISS de bancos dos últimos 5 anos. Tem município que nunca fiscalizou banco. Ou fiscalizou mais ou menos, né? Vamos dizer, agora é a hora. Os bancos são grandes contribuintes do município. Nós temos como aumentar essa receita. Tem muita jurisprudência favorável ao fisco municipal. Então, vamos investir nessa apuração do ISS bancário. Já fiz vários cursos aí, por muitos anos, né? Fazendo curso de ISS de bancos. E a gente já viu vários resultados positivos, tivemos retorno, né, aí de colegas do Brasil inteiro, com excelentes resultados em termos de aumento de arrecadação. Então, é um segmento importante, não podemos deixar à parte, né, os bancos. Bom, isso daqui
não precisava nem falar aqui, né? A alteração da base de cálculo do ISS da construção civil, conforme o novo entendimento do STJ. A não ser que você queira dar um presente para as construtoras aí, né? Não, vamos manter as deduções, não tem que manter nada, já está completamente pacificado isso daí, 2 turmas do STJ, primeira e segunda turmas, base de cálculo total, sem dedução de material incorporado à obra, material adquirido de terceiros e aplicado à obra, sem qualquer dedução. Se você tem uma lei diferente, essa lei hoje é benefício fiscal, renúncia de receita. Então, você tem que alterar essa lei. E quem não alterou essa lei ainda vai ter aquele problema da anterioridade noventena, infelizmente. Aí você perde mais um ano. Ah, não, mas essa possibilidade de dedução está só em decreto. A minha lei ela é idêntica à lei complementar 116. Então está mais fácil. Revoga o decreto e aplica apenas o artigo, obedece, né? Observa, o artigo 146 do CTN. Novo entendimento jurídico vale só com relação a fatos geradores posteriores a divulgação do novo entendimento. Aí fica mais fácil do que quando tem a previsão em leis. Tem previsão em lei, você vai ter que revogar a lei, o Supremo entende que a revogação de lei de lex mitior equivale à criação ou aumento de tributo, tem que observar a anterioridade noventena. Gente, eu sei que a maioria aí dos fiscais não gosta de refis, né? O refis é muito mal visto aí no mundo tributário. Mas agora é a hora, né? Agora, gosta ou não gosta, tem que fazer refis. Mas vamos fazer um refis responsável, né? Não é aquele refis que a pessoa faz para pegar uma certidão só e não aparece mais. Refis responsável, com garantias para a Fazenda Municipal. Que garantias? Antecipação de parte da dívida, rolamento de bens, débito automático, para aqueles que realmente querem colocar a casa em ordem. É uma excelente oportunidade de uma arrecadação fantástica, né? Pelo menos aqui em Bauru, as nossas experiências, né, que nós tivemos, toda vez que fizemos refis, entrou um valor considerável, inclusive de ISS. Então está aí agora, gosto ou não gosto, tem que fazer o refis, porque é mais uma oportunidade, mais uma estratégia para recuperar aí os créditos tributários. E essa cobrança administrativa aqui, hein, gente? Essa última sugestão nossa. Cobrança administrativa eletrônica e dinâmica. Não tem melhor momento para falar em cobrança administrativa do que agora. O Barroso, ministro do Supremo, presidente do CNJ, ele está cansado de falar em cobrança administrativa, hein? Os senhores têm que prestar atenção nisso. O Barroso, né, o CNJ, eles praticamente condenaram a execução fiscal. Quer dizer, a execução fiscal está falida, é 1% de retorno, não adianta mais investir em execução fiscal. Então, vamos agora adotar meios alternativos de cobrança. O próprio judiciário está dando a receita, está indicando o que fazer, né? E por que a gente não concretiza isso? Por que não realiza isso dentro da prefeitura? Por que a prefeitura cobra tão mal? Manda uma cartinha de cobrança no final do ano. Por que não exerce o protesto extrajudicial? Protesto ainda a gente vê várias prefeituras fazendo, mas inscrição em Serasa, SPC, CADIM, termo de exclusão do Simples Nacional. Por que a gente não trabalha com o sistema de nota fiscal eletrônica como um autêntico programa de cobrança administrativa? A todo momento disparando cobranças. Pensa assim, o sujeito vai emitir uma nota fiscal, abre uma janela ali com os débitos. Se não pagar em tantos dias, vai ser inscrito em dívida ativa. E por que não escreve em dívida ativa imediatamente? Após o vencimento, após o crédito se tornar exigível. Por que tem que escrever no ano seguinte apenas? Tem esse mito, né? Não pode escrever no próprio ano? Lógico que pode. Não existe nenhuma lei complementar nacional impedindo, nem tampouco a Constituição. Então, outra sugestão para os senhores. Vamos adotar dentro das prefeituras uma cobrança administrativa eletrônica, dinâmica, aquela cobrança que perturba o contribuinte, não dá sossego para o contribuinte. A todo momento ele recebendo mensagens, né? E, lógico, utilizando esses meios de coerção que são admitidos pelos nossos altos tribunais, referendados, inclusive, pelo Barroso. Eu sempre brinco nos cursos. O Barroso ele deixou de colocar naquela resolução 547
do CNJ o termo de exclusão do Simples Nacional, porque não conhece. Nenhum assessor soprou no ouvido dele. Se ele conhecesse, ele já tinha colocado aí e estava fazendo propaganda do termo de exclusão e que, infelizmente, é pouquíssimo utilizado pelas prefeituras. Termo de exclusão, gente, presta atenção. Termo de exclusão não precisa ser mandado, né, enviado uma vez por ano só não, como faz a Receita Federal. A Receita Federal uma vez por ano. O termo de exclusão dentro das prefeituras, o que eu sugiro sempre nos nossos cursos? Trabalhar com ele mensalmente. Então, veja, uma empresa está devendo IPTU, manda termo de exclusão. Dá o prazo de 30 dias. Pagou IPTU. Dali 2 meses ela está devendo taxa de licença. Dali mais 1 mês está devendo ISS. Vai mandando. Vários termos de exclusão funcionando como um protesto, como uma notificação. Só que o termo de exclusão, o senhor sabe que tem uma penalidade gravosa, né? Uma penalidade assustadora, qual seja a exclusão do contribuinte do regime Simples Nacional, com data de efeito em 1º de janeiro do exercício seguinte. Então, vou aproveitar. Eu sempre digo nos cursos também, muitas vezes a gente lança a mão de sanções políticas, né, de ilegalidades que não deve fazer, jamais, né? Jamais. E deixa de fazer o que o direito nos dá a possibilidade. Então, vamos adotar os métodos, as estratégias validadas pelo nosso direito, validadas pela nossa jurisprudência. Então, tá aí, gente, algumas sugestões para os senhores para aplicar já a partir de segunda-feira. E é isso. Espero que tenham gostado e que possam concretizar algumas dessas ações nos seus municípios. Muito obrigado pela atenção de todos. Professor Mangieri, olha, uma apresentação maravilhosa, muito elucidativa, Obrigado. Importante para os municípios. Resumindo, professor, sem treinamento não dá. Sem Impossível. Especialização não dá. Agora, pessoal, com a aproximação muito ampla, né, muito próxima dessas mudanças, né, que já estão impactando de forma relevante, se a gente não usar os meios técnicos, os meios de absorção de conhecimento, né? Você vê, a empresa Tributo Municipal tem uma variedade de cursos extremamente importantes. A escola de ESAT, né, de auditoria tributária, também tem vários cursos. A FENAFIM, né, tem diversos cursos. Nós temos a ABAN também com diversos cursos. Então, nós temos, pessoal, entes públicos municipais. Nós temos que investir. Eu queria estar aqui também falando com os prefeitos. Tem que investir nesse povo, nesses auditores, nesses fiscais, que estão ali mesmo com a mão na massa, né? Ali desenvolvendo a atividade fiscal no município. Sem esse investimento, você fazendo a coisa totalmente aleatória, não se leva a nada. Hoje você tem que ter estatística, você tem que ter tecnologia, né, para selecionar bem os contribuintes. Eu não vou atrás de migalhas, eu vou atrás daqueles que efetivamente sonegam grandes valores, né? E você tem que ter técnicas para fazer isso. Então, é um apelo que nós fazemos a vocês. Vamos nos especializar. Nós temos aí diversas fontes, então invistam, porque treinamento, conhecimento não é despesa, é investimento. E eu passo agora aí para o meu querido professor Arthur Matos, para nos brindar, né, com essa experiência, esse conhecimento, para falar sobre os desafios aí da fiscalização com a reforma tributária. Passo a palavra, grande mestre. Bom, em primeiro lugar, agradecer aí, Edberto, e na figura do Edberto, a ESAT, a FBT e a Tributos Municipais, tá certo? Por estar aqui, transmitindo esse conhecimento de forma gratuita, tá certo? Com interesse coletivo, com interesse de melhorar a situação dos municípios. Então, primeiro, agradecer essa oportunidade de estar aqui. Segundo, Edberto, dizer de minha responsabilidade a falar depois do professor Francisco Mangieri. É muita responsabilidade, porque a didática, a precisão do conhecimento,
a forma de expor, entendeu? Agradecer essa oportunidade de estar aqui e vou pedir ao professor Danilo aí, Danilo, me ajude aí, bote aí minha apresentação para eu começar a conversar com o povo aqui. Pode passar. Bom, livros, mentes, guarda-chuvas, somente serve se os abrirmos. Tá certo? Então a gente vai ter que abrir a mente da gente, porque houve mudança de paradigma. Não foi uma simplificação de tributação, foi uma mudança de paradigma que afeta muito, tanto os consumidores, quanto os produtores, quanto os entes públicos. Então, essa mudança ela tem que ser entendida e percebida. E o auditor, principalmente o auditor municipal, tem que saber que ele tem um novo papel agora. Ele tem uma nova função agora. E é isso que a gente vai discutir um pouquinho aqui. Danilo, você passa para mim? Bom, primeiro vamos analisar. Eu vou separar minha apresentação em 3 temáticas, viu, Edberto? A Lei Complementar 214, o PLP 108 e uma nota técnica da CICIF sobre fiscalização. Então, eu vou procurar ser rapidinho em cada um desses itens e colocar aqueles pontos que eu considerei primordiais. Primeiro, na LC 214, compartilharão em um mesmo ambiente os registros de início e os resultados das fiscalizações da CBS e do IBS. Ou seja, um ambiente compartilhado. Mas compartilhado de quê? Do início e do resultado, e não do meio do processo. Então, o início do procedimento e o resultado do procedimento, tanto feito por auditores da Receita Federal em relação à CBS, quanto do IBS, feito por auditores estaduais ou municipais, um disponibilizará para o outro toda a informação. Que é, traduzindo, o auditor municipal, o auditor estadual poderá ter acesso ao auto de infração, a todo instrumento do auto de infração, na sua íntegra, para conhecer o que foi que a Receita Federal considerou como base de cálculo, os elementos essenciais para a apuração do imposto devido. E vice-versa. A Receita Federal também vai ter acesso a esses levantamentos feitos por auditores dos municípios e dos estados. Esse ambiente será compartilhado. Esse é um primeiro avanço para mim, porque parece que a gente está pedindo, com todo o respeito, e Edberto que representou a Receita Federal, mas parece que a gente fica pedindo favor à Receita Federal do Brasil. Precisa acabar isso. O fisco é um só, gente. O fisco tem que estar em ambiente compartilhado. Então, esse dispositivo, para mim, é um dispositivo que ganha nota 10. Não exclui espontaneidade do contribuinte. Outro elemento importante. Cruzamento de dados e monitoramento. Não. Por que o legislador botou isso? Isso aí eu participei até dessa discussão lá no grupo de trabalho. Porque a gente precisava deixar claro que, quando eu fizer um cruzamento de dados, quando eu fizer um monitoramento, eu vou permitir ao contribuinte essa autorregularização. Então, o primeiro conceito que o auditor municipal, eu estou falando muito para o municipal, porque era o foco, esse auditor municipal tem que estar focado nisso, porque cruzamento de dados e monitoramento coloca o dinheiro mais rápido do que o simples lançamento via auto de infração, que aí vem impugnação, aí vem toda a contestação. Então, esse cruzamento de dados, tá certo? Esse cruzamento de dados e esse monitoramento do contribuinte, ele é de extrema importância na CBS e no IBS. Outra questão importante, muitos municípios, Francisco, não estão acostumados a usar o DTE. E isso é um absurdo, essa altura do campeonato, municípios de grande porte não ter um domicílio tributário eletrônico. Fica intimando o contribuinte por correio, fica intimando o contribuinte levando a autuação pessoalmente, fica pedindo documento, indo buscar documento ou mandar documento por um e-mail. Gente, esse instrumento, e aí vem um primeiro dever de casa, já que Francisco passou um dever de casa pessoal, eu vou passar o meu primeiro. Gente, implanta o DTE logo, isso não é difícil. Os municípios têm que implantar esse instrumento, domicílio tributário eletrônico, para se comunicar com o contribuinte. E você pode, não precisa implantar isso de vez, você pode implantar isso nos grandes contribuintes e ir expandindo depois, tá certo? Então, isso é um instrumento de importância muito grande para a velocidade e andamento do processo. Então, esse, para mim, é um elemento essencial. Outra questão essencial, omissão de receita e ocorrência de operação sem documento fiscal. O auditor municipal, esqueça que não vai ter lançamento por inadimplência, viu? Não vai chegar lá, como muita gente ainda faz, chega no contribuinte, pega as notas fiscais, o contribuinte não pagou e faz o auto de infração. E esqueçam isso.
Auto de infração vai ser omissão de receita, operações sem documento fiscal. E para fazer essa fiscalização, é preciso capacitação. É preciso saber com os instrumentos disponíveis, os instrumentos contábeis hoje, no ambiente eletrônico, como é o caso do SPED, é saber usar esses elementos. E saber usar esses elementos não é uma coisa tão fácil quanto se pensa, não. Ela tem um grau de complexidade, ela exige um conhecimento, ela exige uma dedicação do auditor para que ele consiga fazer isso. Então, eu acho que nessa preparação também, Edberto e Magé, para essa transição do ISS para o IBS, é preciso que os auditores fiscais comecem a compreender que o papel deles é identificar a omissão de receita, é fazer auditoria, é ocorrência de operações sem documentos fiscais. Antigamente se dizia que o auditor do Estado, ele corria atrás da mercadoria cobrando a nota fiscal. Hoje é o contrário. Ele corre atrás da nota fiscal que deu crédito sem mercadoria. Então, mudou. Então, essa mudança, o auditor municipal tem que começar a perceber. Ele precisa ter uma capacitação para utilizar as ferramentas disponíveis de tecnologia para fazer auditoria, como, por exemplo, a ferramenta que a Receita Federal disponibiliza, como o Contágio Light. Então, é preciso conhecer a ferramenta, é preciso se capacitar dentro dela para aí sim buscar omissão de receita, ausência de emissão de documentos fiscais. Então, essa capacitação não é para esperar o IBS e CBS, municípios. Vocês têm que cobrar dos gestores de vocês, dos secretários, dos prefeitos, essa capacitação tem que começar a ocorrer agora. Para quando chegar o IBS, para quando chegar o seu trabalho no IBS, você já saber fazer isto. Eu vou falar de alguns pontos aqui que vocês vão ver o quanto é importante ter esse conhecimento da contabilidade, dessas ferramentas tecnológicas, os cruzamentos de dados que o Magé já falou no Simples Nacional, que não é só do Simples Nacional, a gente tem que envolver isso com todos os contribuintes, tá certo? E aí surge uma questão na LC 214. Na impossibilidade de se identificar o momento da ocorrência do fato gerador, presume-se que ele tenha ocorrido observada a seguinte ordem no último dia: o período de apuração, do período fiscalizado e mais, na impossibilidade de se identificar o local da operação, considera-se ocorrida no local do domicílio principal do sujeito passivo. Isso quer dizer o quê? Que a fiscalização municipal, independente de origem e destino, vai ter que exercer o papel dela, de fiscalizar. A cooperação não é porque a gente vai fazer um acordozinho de cooperação, é porque isso vai ter impacto para a receita do município. Uma questão importantíssima, que é muito comum no Fisco Federal, e a Edberto, como foi da Receita Federal, sabe disso, é o regime especial de fiscalização, que os municípios usam muito pouco. Alguns municípios têm e usam muito pouco. Esse regime especial de fiscalização ele é fundamental. Aquele contribuinte que não está na linha, tá certo? Que não atende aos requisitos da lei, que tenta toda hora sonegar, não deixa ele acumular, não. Pega ele na raiz, vou lhe acompanhar todo mês, vou lhe acompanhar todo dia, vou ver seu movimento diariamente. Então, lá na Lei Complementar 214, tem todos os instrumentos, e ali foi copia e cola da Receita Federal, do regime especial de fiscalização. Gente, o papel do auditor fiscal vai ser exatamente igual ao papel do auditor estadual e do auditor federal. Vai ser exatamente a metodologia de cálculo, a forma de apurar o crédito tributário, a forma de apurar a omissão, a forma de operar tudo isso, vai ter que ter uma técnica que, infelizmente, a maioria dos municípios não estão acostumados e precisam se acostumar. E a hora de se acostumar é agora, fazendo isso já com o ISS, para quando chegar ao IBS, essa etapa do processo de educação já ser ultrapassada. Outra questão, agora já não é lei complementar, aí vou fazer igual a Francisco. Já no PLP 108 é admitindo que esses itens não sejam alterados, ou se forem alterados, vão ser levemente alterados. A fiscalização, o lançamento e a cobrança e a representação administrativa relativa ao IBS, que serão realizadas pelas administrações tributárias dos estados, do Distrito Federal e do município.
quem vai fiscalizar e lançar são as administrações tributárias locais. A minha pergunta é: essas administrações tributárias locais estão preparadas para fiscalizar o IBS dentro dessa metodologia que eu falei com vocês? Estão investindo na capacitação desses servidores para que eles usem esses instrumentos, que são, depois que aprende, todo mundo está no mesmo nível. Quando começou os debates lá, Francisco, envolvendo auditores da Receita, do Estado, você via que o pessoal se sentia melhor do que todo mundo. E parecia... Só que eu não tenho um complexo vira-lata. Eu nasci sem esse complexo. Eu não tenho esse complexo vira-lata. Então, eu parti para cima e eu tenho certeza que hoje há um respeito, não só de minha parte, mas dos colegas que participaram de todo esse movimento, nesses grupos de trabalho orientados pelo Ministério da Fazenda, deixaram claro que o nível de fiscalização é igual. A diferença é o quê? As ferramentas e a capacitação que é dada de forma diferenciada. Então, essa capacitação ela é instrumento fundamental. Tem que entender, tem que começar a aprender, usar os instrumentos que estão disponíveis no SPED para fazer uma fiscalização. Isso é essencial. Mais um item do PLP 108 que eu separei. Compete ao Comitê Gestor coordenar, com vistas à integração entre os entes federativos, as atividades de fiscalização do cumprimento das obrigações principais e acessórias do IBS, realizada pelas administrações tributárias dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, vedada, isso é fundamental, vedada a segregação de fiscalização entre as esferas federativas por atividade econômica. Não vai poder o Estado dizer, olha, isso aqui é uma empresa grande, é uma empresa de petróleo, quem vai fiscalizar o Estado está vedada pela lei complementar. Tá certo? Está vedada ainda pela lei você separar isso por porte do sujeito passivo ou qualquer outro critério. Então, os municípios poderão e deverão participar da fiscalização de empresas como Petrobras, de empresas como Vivo, Claro, de empresas como Companhia de Energia Elétrica. A gente tem que sair desse ambiente só de serviço, fiscalizar também os serviços, os grandes serviços, entendeu? Então, a gente tem que sair desse ambiente, desse complexo vira-lata. Nós temos tanta capacidade quanto os auditores do Estado e os auditores federais. Apenas temos que nos acostumar a usar as ferramentas que são usadas por esses auditores. E, para isso, nada mais precisa, que eu conheço o fisco municipal do Brasil inteiro, Edberto sabe disso, fui vice-presidente da FENAFIM, fui diretor muitos anos da Associação Baiana de Auditores Municipais, me sinto honrado por isso, tá certo? E eu conheço muito esses fiscos, e sei a capacidade profissional dessas pessoas. Elas precisam apenas ser capacitadas do uso dessas ferramentas. Pode passar, Danilo. Ainda no PLP 108, o regulamento do IBS definirá os critérios de titularidade e cotitularidade da fiscalização. Aí eu chamo a atenção dos representantes dos municípios. Aí vai haver um conflito entre municípios, entre estados e entre estados e municípios. E o conflito entre estados e municípios vai ser muito grande, porque o titular e o cotitular vão ser só dois. Mas muita gente vai querer fiscalizar aquele contribuinte. Como é que vai ser essa regra, Arthur? Essa regra devia estar no PLP 108. Por que não está? Porque não se chegou a um acordo. Isso aqui vai ser motivo de muita discussão. Qual é o critério para definir que alguém vai ser titular e cotitular de uma fiscalização quando haja interesse de mais de um ente? Por exemplo, Salvador, Recife, Barueri, o Estado de São Paulo, o Estado da Bahia, todos querem fiscalizar. Quem vai ser o titular e o co-titular daquela fiscalização? Quem chegar primeiro? Onde está a empresa na origem? Onde predomina o destino do ponto de vista econômico? Então, esse critério vai ter que ser definido e esse critério tem que ter força dos representantes da Frente Nacional de Prefeitos e da Confederação Nacional de Municípios para não deixar que os estados ocupem o espaço sozinhos. Não tenho nada contra os auditores do Estado, não, viu? Inclusive, participo com um grupo aqui na Bahia de discussão com os auditores do Estado. Pelo contrário, são meus parceiros, são meus amigos. Mas eu tenho que destacar que os municípios têm que estar preocupados com isso, de não ter, tá certo, o complexo vira-lata. Não ter o complexo vira-lata. Dizer, nós temos condição. Então, o regulamento é quem vai definir. O que é que esse regulamento vai dizer?
Quem vai participar dessa fiscalização? Porque, pelo que está no texto da lei, todos podem participar. Todos. Já pensou uma empresa como Petrobras, todo mundo querer fiscalizar no Brasil? Como é que vai ser isso? Então, esse titular, tá certo? E esse co-titular, eles vão ser elementos fundamentais à regra de definição disso. Então, eu peço muita atenção para que os representantes da Frente Nacional de Prefeitos, eu sei que tem alguns aqui assistindo, que são meus amigos, e da Confederação Nacional de Municípios, estarem atentos para isso. Tá certo? Então, podemos passar. Na hipótese de haver 2 ou mais entes federativos interessados no desenvolvimento de atividades concomitantes de fiscalização em relação ao mesmo sujeito passivo, mesmo período objeto da fiscalização e mesmos fatos geradores, o procedimento será realizado de forma conjunta e integrada. Então, não está dizendo que são 2 que vão fiscalizar. Cabendo ao comitê gestor disciplinar a forma de organização e gestão dos trabalhos, o rateio dos custos e a distribuição do produto da arrecadação relativa às multas punitivas entre os entes responsáveis pelo lançamento. Então, a multa de infração, a famosa multa de infração, tá certo? É uma forma de financiar o custo que essas administrações vão apostar em fazer o processo. Porque eu vou dizer que vai ter um problema, tá certo? Vai ter um problema. Que problema? Eu vou trazer um caso prático aqui para a questão. Vai ter um grande problema nessa questão. As empresas estão em São Paulo e o serviço foi prestado no interior do Ceará. A destinação, o serviço, o mercado, o destino é lá. Tá certo? E o fisco de São Paulo vai ter que interesse de fiscalizar na origem se a receita não é dele. Se a receita do meio da cadeia produtiva também não é daquele ente, é só a receita de destino. Qual é o interesse? Bom, no período de transição, você pode dizer que o interesse é que o bolo cresça, porque vai manter aquela média que o Francisco já falou antes, de 19 a 26, pelo menos é o que está no PLP 108. Acho que vai sofrer alteração isso, viu, Francisco? Eu estou acreditando que vai sofrer alteração esse período. Está se discutindo muito isso. Então, mas, de qualquer maneira, tá certo? E essa garantia, isso que a Pi não gosta de chamar seguro-receita, porque ele criou lá um outro seguro-receita, mas eu chamo seguro-receita 1 e seguro-receita 2. O seguro-receita 1 é essa média de receita garantida pela retenção dos 90% ou do 80% da arrecadação de IBS. Tá certo? Então, quanto maior esse negócio, mas aí se aumentar muito a arrecadação, vai mexer na alíquota. Vai mexer na alíquota depois. Se é que vai mexer na alíquota, isso é uma outra história. Se é que vai reduzir a alíquota, isso é uma outra história. Mas o que eu quero dizer é que passa a ter o interesse. Mas a quem deve ser essa fiscalização delegada? Quem deve ser o titular e o co-titular? O destino? O meio da cadeia? A origem? Então, por exemplo, um município como São Paulo, que tem uma senhora estrutura de fiscalização, uma estrutura de fiscalização comparável a qualquer estado do Brasil, profissionais altamente qualificados, uma grande quantidade de auditores, você vai desperdiçar essa massa intelectual só porque deixou de ser na origem? Não. Eu acho que tem que ter um equilíbrio aí, tem que se pensar muito e tem que se encontrar um bom termo para isso aí. Pode passar. Vou procurar cumprir o tempo aqui até um pouco antes. O regulamento do IBS definirá os critérios de titularidade e cotitularidade da fiscalização. Gente, isso é muito significativo para o trabalho da fiscalização. Estados e Distrito Federal têm 27. Municípios têm mais de 5 mil. Então, se essa coisa não for bem arrumada, isso vai ficar com alto grau de concentração de quem vai fazer o trabalho de fiscalização. Isso não é justo. Tá certo? A gente precisa qualificar todo o quadro. E aí, Edberto, Francisco, vocês são professores, é uma responsabilidade, eu acho, de todos nós, tá certo? De transmitir conhecimento, de capacitar esses nossos colegas para que eles estejam prontos para fazer o exercício com confiança no trabalho quando iniciar o IBS. Então, tem esse período aí de 4 anos para poder capacitar esse pessoal, tá certo? O valor integrante do crédito tributário que corresponde às penalidades previstas nesse capítulo pertence aos entes federativos que promoveram a fiscalização. Não pense em nada, não. Pense numa multa de 50%. É 50% do tributo, corrigido.
Pensa numa multa de 70%, é 70% do valor do tributo corrigido que vai ser dividido por quem fizer o trabalho. Então, olha a importância de... você está pregando uma indústria de multa. Não, eu sou contra. Eu acho que primeiro tem que ter autorregularização mesmo. Primeiro tem que pensar nisso. Mas vocês estão pensando que fizeram um projeto bonitinho, que implantaram o IVA no Brasil, que vai acabar a sonegação fiscal, que vai acabar a fraude fiscal? A gente sabe que não. Eu tenho 40 anos de auditor fiscal. Me aposentei agora. Eu sei que não. Mudam as técnicas, mudam a forma. A sonegação fiscal no IVA europeu é imensa, tá certo? A famosa carrossel no IVA europeu é imenso. Então, não pense, vai ter muita sonegação, e vai ter muito trabalho para a fiscalização fazer, sim. Agora, o perfil do auditor vai mudar. Vai ter que ser um perfil de auditor que faça auditoria, que faça análise de cruzamento de dados, que faça exame dos documentos contábeis. E isso tem que ter capacitação. Edberto está querendo falar, Edberto? Estou vendo ele empolgado. Comandante, a sua explicação, a sua forma de apresentar está tão empolgante, né? Como a do professor Mangieri, mas eu quero fazer aqui uma pequena colocação e ressaltar, assim, que será que a titularidade e a cotitularidade não vai ser a inteligência fiscal, hein, que eles usam. Porque imagine bem, uma empresa de Barueri, né? É o destino, que a origem foi Fortaleza. Mas Barueri, os auditores de Barueri, resolveram examinar essa empresa, o SPED contábil. E lá descobriram, professor, que a Receita contabilizava uma conta lá de passivo, um passivo, né? Que a contrapartida desse passivo foi dinheiro no banco, né? E um ano depois, no SPED do ano posterior, ele verificou que esse passivo lá ele foi excluído dentro do patrimônio líquido. Aí é um caso clássico de passivo fictício. Mas aí, quem descobriu isso, quem conseguiu visualizar isso, foi o auditor que analisou, porque foi uma prestação de serviço realizada, né, no destino final Barueri, e o auditor, né, foi analisar a contabilidade da empresa e verificou isso. Isso aí gerou um auto de infração gigantesco, né, porque a operação foi muito grande. Então, às vezes eu fico pensando assim que essa situação de titularidade ou cotitularidade e esse liame aí que o comitê gestor vai fazer, eu acho que isso tem que ser uma profunda reflexão, né, para que não ingesse o processo de análise. Mas, professor, parabéns, está maravilhoso. Continue, desculpa aí, é porque eu fiquei bem... Vou pegar a ponga. Quem vai ser o titular e o co-titular? Não existe vácuo de poder. Vai ser quem ocupar o poder. E quem é que vai ocupar o poder? Quem tiver condições técnicas de fiscalizar o IBS. Por isso que a capacitação, para mim, é a melhor forma do município se fazer presente. Ele conhecendo, ele fazendo o trabalho de omissão de receita, por exemplo, ele vai fazer o auto de infração. Agora, não pense... vai ter como o Francisco já falou aí, você já tinha falado, vai ter um sistema único para fazer a lavratura do auto, para fazer a ação fiscal, é um sistema único. E vai ter regras dentro do sistema. Você que é da Receita Federal conhece bem isso. Receita Federal, para você fazer o auto, tem todas aquelas regrinhas. Quem trabalha com ITR nos municípios sabe muito bem disso. Tem aquelas regrinhas. Vai ter essas regrinhas dentro do sistema. Vai ter uma padronização dentro do sistema. Então, tem que saber usar a ferramenta, tem que saber dizer qual foi a omissão de receita, porque senão o auto não passa, nem da etapa inicial, não vira nem auto. Entendeu? Então, eu não vou, se eu não tiver capacidade técnica de utilizar as ferramentas que vão estar disponíveis, eu sequer consigo concluir. Então, não tem vácuo de poder. Se os auditores municipais não ocuparem o espaço com capacitação, com preparo para fazer fiscalização de IBS, os do Estado vão fazer, não tenho a menor dúvida. Ou
o dos estados e dos grandes municípios, especialmente as capitais, vão ocupar o espaço. Tá certo? Então, qual é a forma de ocupar o espaço? Qual é a forma de ocupar espaço? É a definição da regra da cotitularidade e da titularidade, mas isso não pode ser solto, isso tem que ser ao lado de uma capacitação dos auditores para se prepararem. Porque eu vou dizer, não, eu quero fiscalizar, mas eu não sei mexer no SPED, eu não sei mexer. Com certeza o contabilidade vai ser uma ferramenta utilizada pelo comitê gestor, eu não sei mexer nele, eu vou fazer o quê se eu não sei mexer? Então, é importante ocupar o espaço na regra, mas é importante ocupar espaço no mundo real, como capacitando e tendo condições de fazer o trabalho. É assim que eu acho que os auditores municipais devem ocupar esse espaço de poder. Você tirou a apresentação, Danilo. Pronto. Tá certo? Então, eu acho, Edberto, que se vai ser Barueri, se vai ser Salvador, se vai ser Ijiquié, se vai ser Paulo Afonso, se vai ser São Paulo, se vai ser Serra, quem quer que seja, tá certo? Vai ter que ocupar o conhecimento técnico, vai ter que possuir o conhecimento técnico para fazer esse trabalho. Tá certo? E eu acho que esse é o papel da gente, motivar as pessoas, convencer as administrações que não basta aumentar, é fundamental. A proposta de Magéria eu concordo em 100%, é fundamental aumentar o ISS, mas não basta só isso. É preciso que a gente invista já na capacitação desses auditores, pensando no futuro. Pode passar, Danilo. E aí vem a nota técnica da CICIF, que eu recomendo que todos leiam, tá certo? A nota técnica está disponível lá, entra no portal da CICIF, lá tem uma nota técnica chamada SINAF, Sistema Nacional de Fiscalização Integrada, e eu peguei alguns pontos, não vai dar para discutir, eu participei de uma discussão com isso, com o Rafael, lá e também participei da discussão junto ao pessoal da CICIF, mas eu vou separar alguns temas que eu considero importantes. Ações como monitoramento e procedimentos exploratórios, mediante diligência aos estabelecimentos, possam ocorrer de forma concomitante entre diferentes entes federativos, inclusive entre estados, municípios e ente federal. O que é isso? Você já pensou se a Receita Federal fizer um programa de acompanhamento e autorregularização, e o estado fizer um e o município fizer outro, o contribuinte vai ficar numa berlinda. Eu atendo a quem? Um diz que é 100, outro diz que é 80, outro diz que é 60. E por que isso? E aí eu vou chamar a atenção aqui, isso é importantíssimo. Os municípios e os estados têm que ter acesso aos mesmos dados, vou repetir, os municípios e os estados devem ter acesso aos mesmos dados que são disponibilizados para a Receita Federal do Brasil. Se isso não acontecer, a lei vai por água abaixo. Por quê? O grau de monitoramento feito pela Receita vai ser muito mais eficaz do que o do município. Vou dar um exemplo. A Receita obtém informações financeiras dos bancos de PIX efetuados, TED efetuadas, qualquer tipo de crédito em conta do contribuinte. Estados e municípios não têm. Então, quando a Receita fizer o cruzamento de dados, o Estado e o município só tem cartão de crédito e cartão de débito. Aí, quando a Receita fizer o cruzamento de dados, ele vai ter um manancial de informações que estados e municípios não têm. Onde é que está a parceria? Onde é que está a competência comum? Então, estados e municípios e Receita Federal têm que possuir o mesmo banco de dados para que possam fazer o monitoramento com o mesmo grau de eficiência. Caso isso não ocorra, me desculpe, está jogando o projeto de lei por água abaixo. Está jogando... É necessário essa história de que não, porque a Receita Federal tem sigilo. Você quer dizer que estados e municípios não têm um sigilo? É isso? É isso que vocês querem dizer? Apesar do julgamento do Supremo Tribunal Federal falar diferente. Mas é isso que vocês querem dizer? Que para estados e municípios ter acesso ao dado, tem que iniciar um processo de ação fiscal? Agora, a Receita não. Ela tem um dado macro e ela consegue fazer os cruzamentos. Agora, estados e municípios, não. Vocês vão ter acesso. Quando vocês abrirem uma ação fiscal, a gente disponibiliza o acesso. Não existe essa condição. Para mim, os representantes de estados e municípios não podem aceitar isso. Todos os dados que a Receita Federal tiver acesso, os municípios e estados têm que ter acesso. Senão a fiscalização não vai ser padronizada. Não vai ser eficaz.
vai ficar novamente concentrado num grau de qualidade diferenciado, não pela capacitação do corpo técnico, mas sim por informação. Tá certo? Então, não tem cabimento essa separação. Porque os municípios não têm um grau de controle para evitar o sigilo fiscal. Eu já vi rompimento de sigilo fiscal na Receita Federal a rodo. Então, se for por isso, e o que é que tem que fazer? Quem rompeu o sigilo fiscal que responde o processo administrativo, que vai ser penalizado. A tecnologia permite identificar quem acessou aquele dado. Tá certo? Permite acessar. E outra coisa, o sistema não é mais de estados e municípios. O sistema vai estar concentrado no comitê gestor. Então, o sistema é único. O sistema é do mesmo padrão, eu ainda diria, quiçá pode ser até melhor do que o da Receita Federal. Por quê? Porque o comitê gestor tem recurso, tem orçamento próprio. A Receita Federal precisa de liberação por parte do Ministério da Fazenda. O comitê gestor não vai ter recursos próprios para investir em tecnologia. Então, esse é um ponto que eu destaco. Outra questão que eu destaco, e aí a minha preocupação, porque nesse documento ele diz que é bom, que é desejável, mas não diz que é obrigatório. Eu quero que a CICIF reveja o documento e diga que é obrigatório que todos tenham acesso aos mesmos dados. E não tem essa questão de quebra de sigilo. Pelo amor de Deus, isso não existe. Quem quebrar o sigilo é um auditor localizado, seja da Receita Federal, do Estado, do município, tem que sofrer a devida penalidade. Acabou. E acabou. Tá certo? Não diz que o limite remuneratório e as penalidades vão ser a mesma aplicada ao auditor da Receita? Então, se aplique. Agora a regra é a mesma. Então, outra questão essencial, indicadores de desempenho. Aí eu achei interessante isso na nota. É preciso, Edberto Mangieri, que tenha indicador de desempenho para não ficar municípios e estados de carona, aquele efeito carona, esperando que os outros façam e eu vou receber porque vai ter aquela média de minha receita, eu estou lá sentadinho recebendo meu dinheiro. Tá certo? Então, é preciso ter algum indicador de desempenho. Pode ser o número de fiscalizações realizadas, recuperação de crédito, eficiência em ação conjunta, vários indicadores, mas eu acho que o comitê gestor deve ter os indicadores e deve publicar os indicadores. O município tal, o estado tal, é uma excelência, vamos seguir o exemplo dele. Então, isso não vai classificar os contribuintes em A+, em A, em B, B+. Vamos classificar também quem está exercendo atividade, para incomodar quem está de efeito carona. Então, eu acho essa proposta uma proposta bem interessante. Pode passar, Danilo. Já estou terminando, viu, gente? Já estou chegando, já passei uns 2 minutos, mas me permito aí mais uns 5 minutos. O novo auditor. Não é só o tributo que mudou o papel do auditor. A gente é acostumado a fiscalizar a origem, a gente vai ter que olhar para o destino. Isso muda a forma de analisar dados, isso muda a forma, principalmente o município que não está acostumado com o conceito de valor adicionado, exceto aqueles que fazem acompanhamento do índice de valor adicionado, não estão acostumados com débito e crédito, tá certo? Não estão acostumados com esses instrumentos, que a Receita já está, porque tem muita coisa no PiscoFins, que o Estado já está, tá certo? Então, isso é fundamental. Outra coisa, conhecimento em auditoria com uso de ferramenta tecnológica. Isso aqui eu já bati. Monitoramento e cruzamento de dados, que Franciele já falou, e eu tenho que repetir. Tem que monitorar e cruzar dados. Isso é uma forma eficaz de acompanhar. Conhecimento para identificação de omissão de receita. Como é que eu faço isso, Edberto? Sem usar as ferramentas, sem usar o conhecimento contábil para apurar lá dentro de um contágio, o que é que dentro do SPED, como é que eu vou comparar isso, como é que eu vou examinar, onde é que eu descubro que é comum fazer aquela esconder a receita. Então, eu tenho que entender isto, eu tenho que ter conhecimento. E aí, eu vou dizer, de carreira, 40 anos de auditoria fiscal, o fisco municipal não tem essa profundidade, porque, principalmente quando envolve débito e crédito, principalmente quando envolve valor adicionado, porque não é porque ele não saiba, é porque ele não usa. Ele não usa no seu trabalho do dia a dia. Só que agora muda tudo. A base de cálculo vai mudar toda. Tá certo? Deixa eu só terminar aqui, Edberto. Eu sei que você está agoniado. Educação fiscal.
Isso é primordial. E a educação fiscal que eu estou falando aqui, Edberto, e Francisco, não é só para os auditores, não. É educação fiscal para a sociedade, para o contribuinte. Transparência nos dados, isso é fundamental. O contribuinte precisa saber exatamente o que é que o fisco pensa. A pior coisa, eu como contribuinte, e aí eu vou falar, eu como contribuinte da Receita Federal, é que eu não sei o que é que a Receita Federal está interpretando em relação a alguma coisa no meu imposto de renda. Eu não sei. Parece que é uma caixa preta. Isso não pode existir. Tá certo? Então, a educação fiscal deve ser dada para a sociedade, para os contribuintes e para o fisco. Classificação de contribuintes, eu acho isso fundamental. A gente não deve só combater o inadimplente quanto mais. A gente não deve só combater o sonegador. A gente também deve dar um tratamento diferenciado para o bom contribuinte. Tá certo? Cooperação. Aí, para haver cooperação, é preciso que todos estejam no mesmo patamar. E aí eu vou passar a palavra para você, Edberto, que eu vou deixar o último item para eu falar depois. Cooperação, é preciso que todos estejam no mesmo patamar de conhecimento, inclusive de acesso à informação. Você queria falar, deixa eu retornar a palavra. Comandante, eu só queria ressaltar que como é importante, né, um exemplo aqui de um município, né, que nós treinamos, né, Ilhéus, né, a auditora Isa de Ilhéus, fez um trabalho maravilhoso, ela está nos assistindo aí. Minha amiga. E com o contágio light, ela conseguiu levantar, fazer uma notificação de 11 bilhões de reais. Isso é tão maravilhoso, porque é uma análise da contabilidade da empresa, é análise de documentos, né, que provam que a empresa não reconheceu, né, na sua contabilidade, na emissão das suas notas fiscais, um valor tão relevante, né? 11 milhões de reais. Isso aí eu tenho um exemplo de Salvador, tenho um exemplo de... Eu não quero cansar aqui o pessoal com tanto, porque nós já estamos treinando esse povo, já são mais de 40 municípios aí que nós já estamos treinando, e o resultado é maravilhoso, é uma quebra de paradigma. Você sabe que eu sempre recomendo o treinamento de vocês, você sabe disso. Eu sei. Aliás, fui o primeiro a recomendar em Salvador. O professor Mangieri é outro que realmente, assim, o que a gente tem recebido de feedback é maravilhoso, né? Então, isso que a gente está fazendo, esse incentivo da pessoa se autocapacitar, né? Fazendo, assistindo a lives, assistindo a cursos, né? Isso ajuda de forma marcante né, a ter esse domínio, né? Não é difícil, é só uma questão de interesse, cuidado e prática. Tendo isso, né, é lógico que a inteligência é fundamental. Olha a Isa aí. Minha amiga, gente boa. Isa falando, gente boa demais. Então, pessoal, isso que o professor Arthur falou é extremamente importante. Vamos buscar a capacitação, vamos investir em capacitação. Capacitação não é despesa, capacitação é investimento. Vai lá, professor Arthur. Desculpa, e aí eu vou dar o último item para mostrar o quanto é preciso isso. Vou mostrar o último item. O último item aqui é o que é uso pessoal. Não, vote aí, Danilo. O que é uso pessoal? O que é uso pessoal? Isso está na lei. Aí nem o auditor do Estado está acostumado com isso, viu? O que é que o auditor do Estado está acostumado? O auditor do Estado está acostumado com o seguinte, quando vai apurar valor adicionado. O que vendeu e os insumos de produção. Ele classifica por CFOP e aí ele vai dizer se aquilo é insumo ou não é insumo. Aí como é que o auditor do Estado faz? Chega lá e diz, não, esse CFOP não é insumo de produção, não. Você classificou como insumo, você usou o crédito e não pode. E aí faz o auto de infração. Acabou. Vai poder usar tudo, não tem negócio disso. Antigamente, por exemplo, uma fábrica. O papel higiênico que o cara compra na fábrica. A fábrica é de automóvel. Aquele papel higiênico não gerava crédito pelo ICMS. Agora vai gerar. Aquele papel A4 não gerava, vai gerar. Aquele computador não gerava, vai gerar. Aquela empresa de segurança não gerava, vai gerar. Tudo isso vai gerar crédito. Então, esse caminho que o Estado está acostumado, esqueça. Agora você vai ter que identificar, além de omissão de receita, a tal do uso e consumo pessoal. Então, a gente vai ter que ser treinado
para identificar. Tem uma listagem de produtos, mas tem muita coisa que é uso e consumo pessoal e que você vai ter que entrar na fiscalização para apurar se aqueles créditos foram origem de uso e consumo pessoal ou não. Por exemplo, eu tenho uma empresa, eu comprei um automóvel, e aí eu vou usar esse automóvel para passear final de semana. Minha empresa não é de transporte, não é nada. Isso é uso e consumo pessoal? Aquela garrafa de uísque que Edberto bota lá no escritório dele, para na quinta ou sexta-feira ele tomar o uísque com os amigos dele. Aquilo é uso e consumo pessoal. Aquilo você não tem direito a crédito. Então, esta identificação ao lado da omissão, ao lado da falta de documentação fiscal, é uma técnica que a gente tem que aprender. A gente tem que começar a fazer. E isso é o conhecimento, vai ser construído no tempo. Tá certo? Então, o que eu quis mostrar aqui que omissão de receita, tudo isso é uma nova medida, é uma nova forma, é um novo paradigma para a atuação do fisco municipal. Então, o último slide, que é uma mensagem que eu quero deixar aqui para os meus colegas. Existem 3 tipos de pessoa: as que fazem as coisas acontecerem, as que observam as coisas acontecerem e as que perguntam o que aconteceu. Minha pergunta para o público aí é o seguinte, Edberto: qual dos 3 vocês se classificam? Vocês estão fazendo a coisa acontecerem? Vocês estão observando as coisas acontecerem? Ou vocês, depois que acontecerem, vão perguntar o que aconteceu? Esse é o grande desafio do fisco municipal. Muito obrigado e desculpe aí se eu excedi o tempo, mas também você me roubou alguns minutos. Foi. Danilo? Sim. Posso falar? Pode. Vou entrar aqui. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Aí os colegas que entraram depois, né? Depois de uma aula maravilhosa dessa, né? A gente só tem muita coisa aqui para passar para vocês. Pessoal, tivemos várias perguntas aqui, professor Edilberto, professor Arthur, professor Mandieri. Eu vou passar uma palavrinha rápida aqui para vocês e logo depois eu passo aqui as perguntas para os professores. Pode ser assim, professor Edilberto? Pode. Pronto. Bom, pessoal, o professor Arthur já falou muito bem, né? O professor Mandieri, o professor Edilberto também, sobre a questão do treinamento, né? Sobre a questão da gente estar buscando conhecimento. São muitas mudanças que estão acontecendo e o tempo é curto para absorver tanta informação que muitas das vezes é um conhecimento oriundo já de um processo anterior à reforma tributária, né? Como o professor Arthur estava bem mencionando, a questão do débito e crédito, né? Ontem o professor Edilberto estava falando sobre isso, né? E, inclusive, eu gostaria de ressaltar também aqui a presença do professor Arnoldo, que é um professor excelente nosso aqui de contabilidade, que está aqui também junto conosco, auditor também municipal. E o professor Edilberto estava falando ontem sobre essa questão do débito e crédito, que é uma questão um pouco complexa, né? Então, entender essa complexidade, e agora com a reforma tributária, requer também tempo aí para o conhecimento. Então, quando o assunto é comprometimento com a carreira, não há meio termo, né? A gente precisa fazer bem feito, ou então é melhor não fazer, né? E aí a gente traz a seguinte frase, né? Qual a sua escolha, né, pessoal? Diante de todo esse progresso, diante de todo esse avanço com a reforma tributária, o que a gente vai fazer, né? Vamos ficar esperando a informação chegar até a gente ou nós vamos correr atrás da informação? E aí, pensando nisso, a nossa parceria da ESAT, a Escola de Auditoria Tributária, com a Tributo Municipal e a Faculdade Brasileira de Tributação, nós preparamos uma MBA de Auditoria Fiscal, Municipal e Estratégica. E aí eu vou passar a palavra um pouquinho para o professor Edilberto falar um pouquinho dessa MBA, junto com o professor Mandieri, tá certo? E logo em seguida aqui eu vou compartilhar os sites aqui, que o professor Edilberto vai falar um pouquinho para vocês, e já passo aqui as perguntas para os professores, que nós temos perguntas aqui muito boas, que os professores terão o maior prazer em responder. Professor Edilberto, fica à vontade. Pessoal, quem quiser acessar, basta apontar aqui com o seu celular para a leitura do QR Code, tá certo? E você já vai acessar o site aqui com a MBA Auditoria Fiscal e Municipal Estratégica, mas nós vamos compartilhar aqui com vocês. Professor Edilberto, fica à vontade.
Mais uma vez, boa noite a todos os que chegaram agora, né? Olha, nós preparamos, né? Nós nos reunimos, a Tributo Municipal, a ESAT, a FBT, nós nos reunimos para fazer uma coisa totalmente diferenciada no mercado. O que é que a gente vai fazer? Qual é a proposta do MBA? É um curso de formação de auditores. Ali, pessoal, nós temos disciplina de direito tributário, são 27 disciplinas que vão ser realizadas durante 14 meses, 2 por mês. Nós temos direito tributário, nós temos auditoria digital fazendária, contabilidade introdutória, contabilidade intermediária, contabilidade avançada, né? Nós temos as disciplinas, diversas disciplinas do ISS, do IPTU, do ITBI, da reforma tributária. Nós temos disciplina de ética profissional do auditor. Nós temos disciplinas as mais diversas e importantes para a formação, porque o que é que acontece em muitos municípios, nos estados também alguns, o que é que acontece muitas vezes? O auditor, ele faz aquele treinamentozinho ali de 1 mês, ou 2 meses, ou 3 meses, e vai direto para a fiscalização. E muitos deles, eu digo isso porque eu passei por isso também, muitos deles têm dificuldade de executar o procedimento fiscal. Muitos. E a nossa ideia com esse MBA é deixar a pessoa, né, o auditor, com conhecimentos de contabilidade, de auditoria, da legislação de cada um desses tributos, da repercussão da reforma tributária, para que essas pessoas, né, tenham uma formação que chegue numa empresa e execute com uma base sólida, né, e não com uma base para ser feito isso em 1 mês, 2 meses, como a gente vê por aí, altamente teórica, né? Aqui o nosso curso é extremamente prático. Nós tomamos esse cuidado, né, de fazer uma coisa extremamente prática para ajudar o auditor. A nossa escola, né, a nossa escola, a nossa equipe, as nossas 3 escolas, né? A escola do professor Mangieri, da Tributo Municipal, a FBT e a ESAT, né? Eles se juntaram e se preocuparam em dar essa formação, né? Então, é esse o meu recado assim, para vocês, né? Que nem todos, mas muitos precisam, né? Principalmente esses novos, essas pessoas novas que entraram agora nos últimos concursos, ter uma formação dessa é um diferencial extremamente importante. Eu agradeço, Danilo. Passo para você aí. Vamos passar aqui um pouquinho para o professor. Passar aqui um pouquinho para o professor Mangieri. Fica à vontade, professor Mangieri. Danilo, Edilberto, Arthur, todos presentes. O Edilberto já falou praticamente tudo, né? Sobre a importância desse curso nosso de MBA, Auditoria Fiscal Municipal Estratégica. E eu queria só complementar dizendo, ele já enfatizou isso, né? Mas reforçar que esses temas, essas matérias, né, são extremamente práticas. A gente tem o foco total no dia a dia do auditor fiscal, do fiscal tributário. Então, vocês estão vendo aqui algumas matérias, por exemplo, inteligência fiscal municipal, que é o item 21. Né? Implementação de malhas fiscais e automatização de procedimentos. Eu diria, Gilberto, que essa matéria aqui ela é uma verdadeira reunião de trabalho, né? Reunião de trabalho, isso aqui. Porque é o que nós vamos abordar, o que nós vamos debater com o pessoal, tem os fóruns também, né? Pô, nós vamos mostrar como implantar na prática essas estratégias. Quando a gente fala aqui, por exemplo, do ISS sobre bancos, 14, nós vamos mostrar como apurar as contas COSIF tributáveis, como cobrar o banco, o que lançar, de que forma lançar.
Então, nós não vamos ficar discorrendo sobre teoria apenas. Nós vamos ter teoria também, porque é necessária, indispensável, mas totalmente aliada à prática, ao serviço do cotidiano do auditor fiscal. O auditor fiscal, dentro dessa pós aqui, ele vai se sentir numa reunião de trabalho, né? Ali sendo preparado para trabalhar, com ideias, né? Com metodologia. Então, realmente, um curso imperdível, pessoal. Quem tiver condições, leve ao seu secretário, ao seu prefeito, ou quem quiser fazer do próprio bolso. Uma oportunidade excepcional. Não deixem de fazer. Perfeito, meu amigo. Muito obrigado. Pronto. Voltando aqui, pessoal, rapidamente aqui para a nossa apresentação. Então, vamos se destacar, né, no mercado tributário, né? O seu futuro só depende de você, né, pessoal? A gente não pode ficar esperando aí por outros, né? Então, a gente tem que buscar aí cada vez mais conhecimento para poder atender cada vez melhor as demandas novas e as antigas que estão surgindo, né? E aí, vou passar aqui as perguntas, tá certo, pessoal? Qualquer dúvida, fiquem à vontade aí sobre a nossa MBA, que nós também estaremos aqui para responder todos vocês, tá certo? Vou passar aqui as perguntas, que foram muitas aqui. Deixa eu passar aqui para os professores, são muitas perguntas. Mas também são muitas mensagens, pessoal, bastante participativo. Parabéns, pessoal. Bom, nosso colega Adriano Batista, boa noite, parabéns pelo webinar, representando aí a Câmara Técnica Tributária do Consórcio. Grande Adriano, amigo nosso aqui, pertinho de Bauru, Monte Azul Paulista. Um grande abraço para você, prazer. Obrigado pela presença. Perfeito. A nossa amiga Maria Rodrigues, alguém pode orientar como aderir ao convênio do CADIM para a Prefeitura? Tem uma matéria até, né, respondendo aqui, tomei a liberdade já de me adiantar, tem uma matéria, inclusive, no site da CNM sobre isso, né, o passo a passo ali e tal. Então, eu oriento que acesse o site da CNM, vai ter todas as informações lá. Perfeito. Vamos aqui para as demais. Paulo José, seria válido buscar dívidas dos últimos 5 anos, oferecendo desconto para quitação à vista, ou em até dezembro de 2000 eu acredito que seria 26, via legislação? O Paulo Viana é nosso amigo lá de Petrópolis, cidade imperial. Né? Grande abraço a você, Paulo Viana. Paulo Viana, quando vem para Bauru aqui, a gente faz umas caminhadas aqui na avenida. Então. Paulo, é o recado que eu dei aqui, a dica, né? Refis. Está na hora de refis, com certeza. Também. Nós temos pouco tempo aí para recuperar as dívidas. É uma das estratégias, por que não? Mas um refis responsável, né? Com garantias para o fisco, não aquele refis aleatório, né? Eu sempre defendo um refis responsável. Entendo que é o momento, sim, de explorar, inclusive, o refis. Perfeito, professor. Meu amigo Lúcio, professores, tendo em vista que o regulamento do CBS e IBS está em fase de construção, o acesso aos dados bancários e financeiros dos contribuintes poderá ser garantido por essa norma? Deixa eu dar um pitaco aqui, importante. Supremo Tribunal Federal, porque a gente sabe da dificuldade de conseguir a e-financeira, muitas vezes da Receita Federal, né? Às vezes, como o Henrique de Tijucas do Sul, lá do Paraná, grande abraço a você também, Henrique. A gente mantém contato em consultorias e tal. Ele disse, não fornece, ou quando fornece é muito restrita, é financeira, muito limitada. O Supremo agora autorizou a obrigação acessória municipal, hein, gente? Municipal e estadual. Agora o município, por lei, pode fazer criar uma obrigação acessória endereçada aos bancos. Eu até tenho ministrado curso sobre isso, e eu batizei de e-financeira municipal. Tem a e-financeira federal, eu batizei no meu projeto, fiz um projeto disso, e-financeira municipal. Não depende mais da Receita Federal para ter esses dados. Agora, claro, como o doutor Arthur falou aí,
Pô, dentro da reforma tributária, do novo IBS, tem que ter um compartilhamento total de informações, um grande banco de dados com acesso a todos. Tem essa conversa. Ah, não, a Receita não vai poder fornecer porque tem o sigilo fiscal. Nós não temos sigilo fiscal? É transferência de sigilo, como o Supremo já, em várias oportunidades, disse. Transferência do sigilo da Receita para o município, para o Estado, sem problema algum. Isso não é argumento, isso é um argumento infantil até, né? A gente ouve isso muitas vezes. Então, a par desse compartilhamento, nós temos uma oportunidade hoje de seguir de forma autônoma, ainda fora da reforma tributária, né? Estou dizendo, quem quiser criar uma obrigação acessória por lei, pode criar, e obrigar os bancos a entregarem os dados bancários, assim como acontece no âmbito da Receita Federal, porque antigamente tinha-se a ideia de que a Lei Complementar 105 de 2001, ela possibilitava apenas uma E-financeira da União. Agora o Supremo, através da DIN 72 e 76, diz que não, os estados e municípios também podem ter acesso a essas informações aí, através de uma obrigação acessória própria. Perfeito. Uma pergunta aqui, professor. Pessoal, o material a gente vai enviar para todos que se inscreveram, tá certo? Nós temos aqui os e-mails de vocês, nós vamos enviar amanhã todos os materiais que foram apresentados aqui para vocês. Nosso amigo Wanderson aí, professor Arthur, e o salário também vai ser equivalente? O salário, não necessariamente. O limite remuneratório, sim. O limite remuneratório está garantido. O salário é outra história. O limite remuneratório está garantido constitucionalmente. Agora, a gente também tem que entender realidades diferentes, tá certo? Um município pequeno, tem o cabo de carreira, você não pode botar isso como piso. Você tem que também ter um princípio de razoabilidade. Agora, o limite remuneratório vai passar a ser o mesmo. O limite remuneratório para o auditor municipal e estadual não vai ser mais o do prefeito e o do governador, e sim o mesmo limite remuneratório aplicado aos auditores fiscais da Receita Federal do Brasil. Perfeito. Obrigado, professor. A Edna passou aqui para a gente. Investir no capital humano é a chave para que possamos utilizar com mais precisão os instrumentos de fiscalização. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Capital humano, em primeiro lugar, aliado à tecnologia. Sem dúvida. Adriano. Desculpa, que eu estava aqui praticamente numa consultoria aqui. Desculpa. Tranquilo. O estorno de lançamento de crédito, de conta de receita, de prestação de serviços de banco, é possível? Eu falo muito disso nos cursos. Falo muito. Contabilmente é possível. A contabilidade bancária admite esse procedimento. O problema não é a questão se é possível ou não. O problema é que o banco nunca comprova para o fisco que realmente determinado crédito foi anulado. Ele simplesmente joga lá na contabilidade e o fisco aceita. Eu venho falando muito sobre isso, inclusive, de maneira geral, né? Você pega um balancete, tem a coluna crédito e débito, débito e crédito. O que os bancos fazem? Eles deduzem, né, do valor da base de cálculo de acesso o que está na coluna débito. Tudo bem, está lá na contabilidade, mas pode deduzir isso daí? Essa que é a questão. Aí eu oriento a notificar o banco para apresentar justificativos, os documentos, dizendo que aquele valor que está na coluna débito ali, ele realmente foi anulado, como os bancos informam, né? Que aquilo não se concretizou, e os bancos nunca informam nada. Então, o que eu oriento a fazer? Glosar os valores da coluna débito do balancete e aplicar o da coluna crédito, que tem a ver com essa questão aqui que foi colocada. Tomem cuidado com isso, porque aquele negócio de o banco pode tudo, não, o super contribuinte poderoso, não é um pobre contribuinte mortal, né? É um super contribuinte. Está lançado na contabilidade, você tem que aceitar. Não tem que aceitar nada. Você vai ter que me mostrar os documentos que deram origem a esses lançamentos. Se não mostrar, eu vou glosar e vou cobrar o que está na coluna crédito, que é a receita do mês. Isso tem acontecido constantemente aí nos municípios, em todos os municípios brasileiros. Perfeito. Amigo aí ao seu comentário, caro professor Mangieri. A ferramenta, né? Primeiro eu vou falar sobre os bancos, né? Os bancos, através da FEBRABAN, eles conseguiram fazer o SPED-ECD
de forma agregada, só contas sintéticas. Sim. Dificulta a gente analisar. Dificulta. Então, no Contágio Light, eu não consigo analisar os bancos, a não ser por balancetes, né? Que aí... Agora, as empresas em geral, elas devem apresentar suas contabilidades de forma analítica, contendo todos os níveis, até chegar ao nível, até chegar ao lançamento contábil. Sim. Isso é obrigado por lei. Então, aí, nós temos uma ferramenta no Contágio Light chamada gráfico de fluxos. Ele mostra as origens e a aplicação de recursos em forma de gráfico, em forma gráfica, que facilita sobremaneira essa análise. Sem dúvida. Por exemplo, de omissão de fatos geradores, né? Porque a contabilidade é o patrimônio da empresa, ela deve ser fidedigna na contabilidade, os documentos, notas fiscais, devem todos estar integrados na contabilidade, porque a contabilidade é uma prova cabal, material, né? Para o fisco, para o próprio contribuinte, né? Então, nós temos os SPEDs, né? Vem aí como uma forma de ajudar muito os municípios a, se bem analisados, a constituir fatos extremamente relevantes. Eu digo isso porque a gente já teve a oportunidade de fazer em diversos municípios. Tá? Olhem bem para o SPED. Para o SPED e para o Contágio Light. Olhem bem. Só uma consideração aqui, Edberto. Eu estava conversando com um colega hoje, existem 5 poderes. O Ministério Público, que se fez poder, o Legislativo, que por lei é poder, o Judiciário, que agora está mais do que de poder, o Executivo, que deveria estar ocupando o espaço de poder, mas o quinto poder é o mais importante de todos, são os bancos. Os bancos, é verdade. É absurdo. Eles derrubam a economia, eles derrubam o governo, entendeu? Então, é atípico. O banco é atípico, é impressionante. É isso mesmo. Professor Danilo, nós estamos já no adiantado da hora, né? Isso. Nós já estamos com 1h42 de webinar. Daqui a pouco o pessoal não vai nem conseguir assistir pela longevidade. Verdade. Tem muito... Eu acho que a gente já deve caminhar para as considerações finais, agradecer a todo mundo, né? Perfeito. E aí eu vou fazer as minhas considerações finais. Peço que, em seguida, o professor Mangieri faça as suas e, em seguida, o professor Arthur Matos encerre, né? Então, eu só queria dizer a todos vocês que a nossa escola, que a nossa equipe, né, está altamente motivada para ajudá-los. Nosso objetivo aqui, pessoal, não é só ganhar dinheiro, não. É óbvio que a gente tem a parte financeira, mas esse não é o objetivo maior. O nosso objetivo maior é a satisfação de também poder ajudar. Então, pessoal, contem conosco. Sobre qualquer problema assim que a gente possa ajudar, será um grande prazer participar ajudando a vocês. Conte conosco. Aí eu passo agora para o professor Mangieri. Adilberto, e a todos que nos assistem aí, acho que um programa mais robusto do que esse, na área tributária municipal, olha, não é porque eu estou participando disso, não, acho que não tem. Eu nunca vi realmente, digo isso com total tranquilidade, né? Firmeza, certeza. O programa realmente é muito bom, aborda praticamente tudo que é necessário para que o setor de auditoria fiscal possa trabalhar com excelência. Então, está aí uma grande oportunidade, gente, não deixe passar. Grande abraço a todos, muito obrigado a todos vocês aí que nos assistiram e que a gente possa ter ajudado aí com ideias, com conselhos. Valeu, gente. Boa noite a todos. Professor Arthur. Bom, boa noite. Eu quero agradecer aqui a oportunidade de estar aqui com 2 professores desse quilate, tá certo? E estar transmitindo conhecimento, até porque eu defendo uma frase: há 3 caminhos para o fracasso. Não ensinar o que se sabe, não praticar o que se ensina e não perguntar o que se ignora. E é assim, para mim, que se constrói conhecimento. Então, o conhecimento pressupõe você transmitir o que você sabe, você praticar o que você ensina
e você perguntar o que você não sabe. Se você me perguntar aqui, Edberto, você sabe o que da reforma tributária? Eu vou buscar em Sócrates a minha frase, só sei que nada sei. Nós vamos começar a construir o conhecimento, tá certo? Então, ninguém aqui conhece tudo da reforma, a reforma ela é muito complexa, mas nós estamos aqui juntos exatamente para construir esse conhecimento. E eu quero agradecer nesta oportunidade de estar aqui com vocês para exatamente aprender um pouquinho e tentar transmitir alguma coisa que eu conheço. Danilo, eu passo para você aí, para você encerrar o nosso webinar. Perfeito. Bom, pessoal, então, nós queremos agradecer aí a presença de todos, teve vários colegas aqui, a gente, infelizmente, não consegue falar o nome de todos e agradecer a todos, mas pode ter certeza que a gente tem um carinho especial aí por cada um. Nós tivemos aqui colegas de praticamente todo o Brasil, aqui do Pará, de todas as regiões, Fortaleza, Ceará, Distrito Federal, de todos os lugares, vários colegas conhecidos, tá certo? Então, é um prazer enorme ter vocês aqui nas nossas mídias. Se ficou alguma pergunta que não foi respondida, podem deixar lá nos comentários do YouTube, que a gente vai procurar responder vocês lá também, ou então mandar lá no grupo, né? Vocês têm acesso aí ao grupo do webinar, o pessoal está até comentando lá. Todo esse material também será enviado para vocês. Então, eu gostaria de agradecer novamente a presença do professor Mandieri, do professor Edilberto e do professor Arthur, e vai existir outros momentos como esse, tá certo? Sim, meu amigo Felipe, a live vai ficar disponível no canal da Exat Brasil. Basta colocar lá, no mesmo link que você entrou, se inscrever no canal, que você já terá acesso a essa live aí. A gente não sabe por quanto tempo vai ficar disponível, então assista o quanto antes, tá certo? Mas qualquer coisa, pode acionar a gente lá no grupo, que nós estaremos lá para responder vocês. Então, muito boa noite, uma noite abençoada para todos vocês e até o nosso próximo encontro. Obrigado, gente. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.